Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar com o penúltimo capítulo do livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Paulo vai falar da nossa liberdade em Cristo Jesus, mas uma liberdade que não é uma permissão para pecar. Pelo contrário, é você se guardar, é você encontrar armas para você não pecar. Amém? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que era o jugo da servidão? A velha lei. Paulo dizia, agora vocês estão livres, vocês são livres em Cristo Jesus. Não se coloque debaixo de novo da lei. Ele estava alertando aos Gálatas. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que era circuncidar? Ela fazia aquele corte no prepúcio dos homens, né? E isso era um sinal de que aquela pessoa era um judeu, era separado. Mas Paulo dizia, se você se colocar para você se circuncidar, você então não pode mais dizer que você está debaixo de Cristo, porque você se meteu debaixo da lei, entendeu? E de novo eu protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ponto final. Você quer se circuncidar? Então você vai guardar sábado, você vai guardar toda a lei. Não. Esquece a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Esquece o Espírito que o Senhor vai enviar para poder limpar você de todo pecado. Não, agora você se meteu debaixo da lei de novo. Então agora obedeça toda a lei, não é um só. Ah, eu vou só guardar o sábado. Não, você se circuncidou, agora você vai guardar a lei toda a lei, que é impossível, quase impossível, é impossível de ser guardada, porque nem os judeus conseguiram. Você sabia que pela lei, a cada 6 anos, você tem que ficar 1 ano sem trabalhar? Pela lei era assim, o 7º ano era santo, não podia trabalhar, tinha que viver do que plantou, do que colheu, ponto final. Nem os judeus conseguiram fazer isso. Então você quer se meter debaixo da lei de novo? Você vai ter que cumprir ela toda, todos os rituais, sacrifícios, tudo que era feito na lei você vai ter que fazer também, porque você não pode querer cumprir um só mandamento da lei. Se você se colocou debaixo dela, você vai obedecê-la toda. É o que Paulo está dizendo. De novo eu protesto, então, que se você vai se circuncidar, você tem que se guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo. Se você se circuncidou, se você vai seguir a lei, você se separou de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Esquece a graça. Se você quer ficar debaixo da lei, então você não pode ser justificado pela graça, porque você quer seguir a lei. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Então, quando você quer seguir a Cristo, você vai ter que ser guiado pela fé. Não tem valor nenhum circuncidar ou não circuncidar, ser judeu ou não ser judeu, estar seguindo os mandamentos ou não, não tem diferença. Então, tudo é pela fé, e aí Deus igualou todos. Não tem mais diferença entre judeu, grego, romano, qualquer outra coisa. Todos agora estão debaixo da graça. Mas se você quer seguir a lei, fica à vontade, diz Paulo, né? Corrieis bem, vocês estavam indo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem que afastou vocês da verdade? Quem que afastou vocês de Cristo? Vocês estavam indo bem, vocês estavam correndo direitinho. De repente, vocês decidem, porque alguém assoprou alguma coisa no ouvido de vocês, aí vocês decidem voltar para trás e cumprir a lei novamente. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Isso daí não é de Cristo não, viu? Isso aí, quem persuadiu vocês a fazer isso de novo, não foi Cristo.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Significa que entre eles lá havia alguém que estava fomentando aquela discussão, trazendo à baila de novo aqueles mandamentos antigos do Velho Testamento. Não, a gente não pode abandonar isso, a gente tem que fazer aquilo. Então Paulo estava dizendo, isso aí não vem de Cristo não. Isso aí é alguém que está aí servindo de fermento para tirar vocês do caminho de Cristo. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, vai sofrer a condenação. Ele falou, eu não sei quem é, mas esse que está aí no meio de vocês, querendo tirar vocês do caminho do Senhor, fazendo vocês voltar para a lei, esse vai sofrer a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Por que eu sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Se é isso, então não tem mais por que pregar a cruz, né? Eu quereria que fossem cortados do meio de vocês aqueles que vos andam inquietando, aqueles que andam tentando colocar isso na cabeça de vocês. Sabe qual é o desejo de Paulo? Eu queria que eles fossem cortados do meio de vocês, porque eles estão causando inquietação em vocês, eles estão fomentando, eles estão servindo de fermento para levedar toda a massa. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Entenda de uma vez por todas. Se você está em Cristo, você é livre. Você é livre. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Essa liberdade não significa que você então vai dar liberdade para sua carne. Não é isso que Paulo está dizendo. Não vai dar ocasião à carne. Pelo contrário, você, por meio dessa liberdade, vai aprender a servir um ao outro em amor. Aleluia! Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo como você ama a você mesmo, você não vai adulterar contra você, você não vai se roubar, você não vai se magoar, você não vai se invejar, você não vai desejar a mulher do próximo, o marido da próxima, você não vai, porque você ama o próximo como você ama a você mesma. Então o que você não quer que façam para você, porque se você fizer ao próximo, é como se você estivesse fazendo a você mesma, você não vai querer fazer. Então, a partir do primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, o segundo é o que completa todos os outros, amará o próximo como a si mesmo, porque a partir dali, todos os que você cometer vão prejudicar o próximo. Então, se você ama o próximo como a você mesmo, você não vai cometer nenhum deles. Aleluia! Então, ele diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, se vocês estão se devorando uns aos outros aí, vocês não estão fazendo, não estão cumprindo esse mandamento. Digo, porém, andai em espírito. Esse é o segredo, andar em espírito. E você não vai cumprir a concupiscência da carne. Esse pecado que tão de perto fica tentando toda vez te levar para ele, você não vai cumprir. Você não vai se importar, você não vai desejar o pecado, porque você está andando em espírito. Aleluia! Porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Um tem ciúme do outro, um fica brigando com o outro, não faz o que eu quero, e o espírito não faz o que eu quero, e a carne não faz o que eu quero. Um cobiça contra o outro. Quem vai ganhar essa guerra? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o seu espírito com essa palavra, certamente o espírito vai vencer a carne. Se você encher a sua carne de prazeres, de alimentos e não alimentar o espírito, certamente a sua carne é que vai vencer. Quem você tem alimentado mais? A sua carne ou o seu espírito? Mas, se vocês são guiados pelo espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Ponto final. Porque as obras da carne são essas. Ele vai falar quais são as obras da carne, hein? Adultério, fornicação,
sexo fora de casamento, né? Impureza, lascívia, idolatria, idolatria sempre. Você não pode colocar nunca um ídolo na sua frente para adorar. Seja ele um filho, seja ele a sua casa, seja ele seu marido, seja ele qualquer coisa que te tira da presença do Senhor. Um pedaço de pau, um pedaço de barro, qualquer coisa, isso é idolatria. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é um problema sério para essa palavra. Se você tem consultado feiticeiros, adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, esquece, hein? Esquece, você está debaixo de pecado. Inimizades, porfias. Porfia quer dizer uma discussão. Emulações, emulação quer dizer competição, concorrência, é você querer ser melhor que o outro. Isso é uma emulação. Ira, peleja, dissensões e heresias. Heresias é você pegar um pedaço dessa Bíblia aqui, só uma parte dela, e construir uma heresia. Porque, como diz a palavra, né, como a gente aprende, que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Aí você pega um pedacinho só da Bíblia, não vê o contexto daquilo que está sendo escrito, e você usa aquilo para criar uma heresia. Inveja, homicídio, não matarás, né? Bebedice, você gosta de uma cervejinha, meu irmão? Você está debaixo dessa maldição aqui. Glutonaria, você come demais? Isso é um problema para você, tem que trabalhar isso na sua vida. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu declaro, olha porque Paulo vai declarar, como antes eu já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Qualquer uma delas, você não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque você está sendo guiado pela carne e não pelo Espírito. Mas o fruto do Espírito, esse é bom. Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você conhece alguma pessoa assim? Eu conheço muitas. Que são benignas, que são bondosas, que têm muita fé, que são mansas, que são temperadas no falar, são longânimas, são cheias de amor, cheias de paz. Aleluia. Contra essas, não há lei. Isso aí você pode abusar de ser, seja abusado em todas essas coisas do Espírito. Nas da carne, você esquece, você cancela da sua vida. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, sabe o que eles fizeram? Crucificaram a carne com suas paixões e com suas concupiscências. Você já crucificou a sua carne? Você já está morto para todas essas coisas que Paulo enumerou? Então, glória a Deus pela sua vida. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se você vive em espírito, você tem que andar em espírito. Não sejam cobiçosos de vanglória. Não fica procurando a sua própria glória, querendo se aparecer de alguma maneira. Não busque vanglória. Toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração pertencem a quem? Ao Senhor Jesus. Não sobrou glória para você, não tem nenhuma glória para você. Então não seja cobiçoso de vanglória. Sabe, a pessoa que quer estar sempre aparecendo, ela quer ser melhor que os outros, ela quer aparecer mais que os outros. Não, seja manso, seja humilde, seja longânimo. Pregue a paz, pregue o amor, a benignidade. Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não seja invejoso, meu irmão. Não inveja o ministério do seu irmão. No caso, nós na igreja, né? Não inveja o ministério do seu irmão. Não inveja o dom do seu irmão. Busque o seu dom. Busque o seu ministério. Se encaixe no seu ministério. Veja o que você faz bem e vá fazer para Cristo. E não fica querendo se comparar. Eu queria tanto ter o dom do irmão. Eu queria tanto ser profeta. Eu queria tanto... Sabe, irmão, Deus dá a cada um na sua medida. Fique feliz com a medida que o Senhor te dá, mas busque mais. Busque sempre crescer, porque todos os dias o Senhor tem algo para te ensinar.
Com certeza, o ensinamento aqui é ilimitado. É fonte inesgotável de vida, é fonte inesgotável de sabedoria. Então busque o seu crescimento espiritual, mas não fica se comparando e muito menos invejando aqueles que não têm, que tem mais do que você recebeu do Senhor. Certamente eles buscaram mais do que você. Então, ao invés de inveja, vá buscar mais ao Senhor e as obras da carne sejam canceladas na sua vida. E entrar debaixo da lei? Nem pensar. É debaixo da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Amanhã nós terminamos o livro de Gálatas. Se você gostou? Deixa seu like aqui, deixa um amém, que ajuda bastante o canal, e compartilhe com as pessoas que você acredita que podem se interessar também pelo estudo da palavra todos os dias. Um abraço e até amanhã com o último capítulo de Gálatas.